Olá, sétimo período. É muito bom conversar com vocês, mesmo que assim à distância, mesmo que não estejamos nos vendo, mas acho que já é assim uma forma de comunicação um pouco mais facilitada do que os contatos que nós estamos fazendo por e-mail e pelo mentor da faculdade. Eu gravei esse vídeo apenas para que vocês possam ficar um pouco mais seguras em relação aos conteúdos que nós estamos estudando e a algumas tarefas que eu tenho pedido a vocês. Aqui especificamente falando da disciplina de comunicação, educação e novas tecnologias. Nós estamos trabalhando já nos nossos dois últimos contatos com o livro de estudos que eu cheguei a mostrar para vocês em sala de aula, nas nossas últimas aulas presenciais, que é o livro da Vani Moreira Kensky, que já está na sua oitava edição e traz para nós, essa edição é de 2012, e traz para nós alguns conceitos importantes em relação à educação e tecnologias, que a autora aqui se refere como um novo ritmo da informação. Nós iniciamos já há 2 semanas o primeiro capítulo do livro, e esse primeiro capítulo ele tem como título O que são tecnologias e por que elas são essenciais. Esse primeiro capítulo foi enviado por e-mail a vocês e eu solicitei que vocês fizessem a leitura para que começassem a se apropriar do que a autora traz para nós em relação a essas tecnologias e por que elas são tão essenciais na nossa vida. A partir da leitura, eu enviei a vocês um slide do PowerPoint em que eu fiz uma síntese do texto. Esse slide eu trabalharia com vocês na sala de aula, na nossa aula presencial, só que, obviamente, isso antes de acontecer toda a situação do coronavírus e nós passarmos para esse contato virtual, que é o que nós conseguimos fazer no momento, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, eu enviei a vocês esses slides com relação ao primeiro capítulo, em que eu apresentei o livro, trouxe a autora, apresentei como é a estrutura do texto, essa estrutura do primeiro capítulo do livro, e depois fui trazendo para vocês alguns detalhes que eu considerei mais importantes na leitura que eu fiz desse primeiro capítulo. Então, basicamente, no estudo inicial do primeiro capítulo do nosso livro de estudos, vocês tiveram uma autonomia bastante grande. Então, é essencial que, se por algum acaso alguém não conseguiu fazer ainda a leitura do primeiro capítulo, que faça antes de dar continuidade a leitura e a tarefa referente ao segundo capítulo. É muito importante que vocês façam essa leitura, depois prestem atenção, acompanhem a síntese e os slides que eu fiz e enviei para vocês, para que vocês entendam como foi a minha forma de sintetizar o conteúdo lido. Agora, neste momento, nós estamos trabalhando com o estudo do segundo capítulo. Esse segundo capítulo tem como título Tecnologias também servem para informar e comunicar. Aqui, a autora já traz mais especificamente duas finalidades que nós encontramos para as tecnologias e que são muito úteis, muito caras para nós, principalmente no âmbito da educação. Aqui cabe um destaque que as tecnologias servem para infinitas coisas, para muitas coisas. E o destaque que a autora dá aqui é o destaque para a tecnologia no sentido de informação e de comunicação. Lembrando sempre que há infinitas outras possibilidades para o uso das tecnologias. Esse segundo capítulo também já foi enviado para e-mail de vocês para que vocês fizessem a leitura. Porém, agora, nesse segundo capítulo, vocês têm uma tarefa que é um pouco diferente. Agora, vocês é que vão produzir a síntese. No primeiro capítulo, eu produzi a síntese e apresentei a vocês em forma de slide. Agora, vocês, depois da leitura, é que vão produzir a síntese e vão me apresentar. Só que não em forma de slide, mas na forma de um texto. Então, esse texto será uma relação entre o segundo capítulo
e a atual conjuntura que nós estamos vivendo. Eu vou explicar um pouco para vocês a tarefa que eu já enviei no e-mail e no mentor da faculdade, porque eu sei que para nossa compreensão exata do que fazer, como proceder em relação à tarefa, às vezes fica um tanto difícil de compreender quando nós não temos esse contato mais próximo que é comum da nossa educação presencial, que é o que nós escolhemos, mas que nesse momento está tendo aí um ajuste, uma adaptação para que possamos continuar estudando, dadas as circunstâncias que são além e aquém de decisões nossas. Então, a tarefa, eu gostaria de explicar a vocês mais detalhadamente aqui no vídeo. Primeiro, o que fazer exatamente? A ordem é ler. Primeiro, vocês precisam fazer uma leitura do texto, do capítulo 2. Enquanto fazem a leitura, enquanto vocês estiverem fazendo essa leitura, já identifiquem os principais pontos abordados. Como vocês vão identificar se é marcando com marca-texto, seja manualmente ou no próprio PDF, se é anotando os pontos, se é fazendo um resumo, se é destacando tópicos, aí fica a critério de cada um de vocês. É a forma de estudo que cada um tem. Mas é importante que ao ler vocês já identifiquem os principais pontos abordados, para que assim vocês tenham uma síntese do capítulo. Depois que vocês fizerem essa síntese, leitura e síntese, é que vocês partem para a escrita de um texto. Esse texto tem que ser reflexivo e crítico, ou seja, vocês, após a leitura, precisam pensar sobre o texto. É importante que se faça essa síntese para tentar entender o que a autora tentou passar e também pensar sobre o que nós estamos vivendo hoje e como a tecnologia está atuando principalmente no âmbito da informação e da comunicação. Além de reflexivo, esse texto precisa ser crítico, ou seja, vocês vão pensar sobre o texto, pensar sobre a atual situação e posicionar-se em relação tanto ao texto quanto à atual situação. Dando sequência à explicação da nossa tarefa, eu agora tento colocar para vocês qual a lógica que eu espero do texto. A partir do que o texto aborda, é importante que vocês tentem fazer uma relação com a atual situação do Brasil e do mundo. Que situação é essa? A situação da pandemia de Covid-19, de coronavírus, que o mundo inteiro está vivendo. E a partir desta situação de pandemia, tudo que decorre dela, toda a situação, por exemplo, de isolamento social, toda a situação de medidas, toda a situação econômica e política, toda a situação social, a situação humanitária, histórica e sociológica, ou por vários outros âmbitos que vocês possam e queiram abordar. É importante que vocês pensem e escrevam sobre como essas novas tecnologias que a autora se refere no capítulo 2 têm sido usadas para informar e comunicar nessa atual situação. Provavelmente todas vocês, todos nós, estamos fazendo uso dessas novas tecnologias para informar e para sermos informados, para comunicar e para sermos comunicados. Então, é a partir disso que deve surgir a reflexão de vocês. E como deve ser na prática, como fazer o texto? Conforme eu enviei no mentor e no e-mail para vocês, digitado no Word e enviado no Word também. Nesse caso, não me enviem, por favor, em PDF, porque vai facilitar a correção no Word, caso eu queira devolver para vocês, ainda na situação de distanciamento social. Então, vocês podem salvar e me enviar no Word. Alguns detalhes de formatação: letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5. Isso já é para vocês irem treinando para a escrita do artigo de vocês. As margens de 2 centímetros, todas elas com 2. Aqui nós não estamos usando a margem
conforme a ABNT solicita. Mas por que eu pedi essa margem de 2 centímetros em cima, embaixo e nas laterais? Para que vocês tenham mais espaço para escrever. Para isso eu diminuí um pouco o tamanho das margens. E entre 1 e 2 páginas, no mínimo 1, no máximo 2. Não esqueçam de se identificar, não esqueçam de colocar o nome de vocês para que eu saiba de quem é o texto que eu estou recebendo. Quando entregar essa tarefa? Conforme também já comuniquei, até o dia 6 de abril. E vocês vão me enviar pelo e-mail que a gente sempre faz o contato, que é o juliano.educação@gmail.com. Com relação à data, lembrando que ela já foi informada na semana passada. Então esse tempo já está correndo, inclusive algumas pessoas já me enviaram o texto. Quem já me enviou o texto não precisa refazer, não precisa enviar de novo. Já está recebido e eu já respondi lá pelo e-mail. Eu tenho aqui algumas sugestões. A primeira delas é que vocês aproveitem esse tempo que vocês não estão indo à faculdade. Então, no dia e horário da nossa aula, façam as tarefas da nossa aula. Organizem-se, tenham uma rotina de estudos, como se vocês estivessem na faculdade, ocupando o tempo daquela aula para desenvolver a tarefa daquela aula. E aproveitem o tempo da nossa aula para fazer uma leitura qualificada, para qualificar a leitura de vocês. Eu espero que vocês lembrem que em muitos momentos nós já conversamos sobre como as nossas leituras são aligeiradas por conta do tempo, por conta da correria. Então, nesse momento em que nós estamos ficando mais em casa, é óbvio que nós temos outras demandas, que nós temos outras preocupações, que nós temos outros afazeres, mas ainda assim, se possível, aproveitem esse tempo para qualificar a leitura de vocês. Façam um verdadeiro estudo do texto. Não apenas uma leitura superficial, uma leitura flutuante, mas um estudo do texto, uma leitura aprofundada, uma leitura em que sempre que necessário vocês parem, voltem, retomem, busquem aquilo que vocês não entenderem na leitura em outras fontes, utilizem a internet para isso. E também tentem aproveitar esse tempo, eu deixo aqui como sugestão, que vocês parem para prestar uma atenção mais direcionada ao atual contexto. Porque nós estamos vivendo essa situação muito complexa, muito confusa, algo que nenhum de nós já viveu. Porém, são muitas informações. Então, para fazer essa tarefa, tentem prestar atenção em relação às TICs. Como vocês têm recebido informação, quais são as fontes, como são essas informações, como vocês têm enviado informações a quem vocês querem enviar e como vocês têm se comunicado como emissores e como receptores de comunicação. Então são essas algumas sugestões que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham aí um bom trabalho e possam desenvolver com calma e com qualidade essa produção de texto. Caso surjam dúvidas, façam o contato por e-mail, que é a nossa via mais utilizada de comunicação. Desejo uma boa semana, um bom trabalho, bom estudo, fiquem bem, fiquem em casa e que logo possamos estar juntos novamente presencialmente. Provavelmente, nas nossas próximas aulas e próximos conteúdos, eu continuarei fazendo esse contato com vocês, além de e-mail e mentor, via vídeos. Boa semana, abraço a todos.